Fala família Liga, Igor falando, Bitcoin desabando no momento que eu estou gravando esse vídeo e hoje você vai ver comigo o pior cenário possível. Mas antes de tudo, família, Bitcoin queda não é para estar triste, é para estar feliz, porque você que enxerga valor no Bitcoin sabe o que ele sempre faz para o longo prazo. Vamos que vamos, família, deixa o like, ativa a notificação e também não deixe de ver nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. Nós temos conteúdos exclusivos para o clube de membros, além, é óbvio, de ter reformulado todo ele, muito legal, mais organizado, ainda melhor a experiência para vocês. Sem mais delongas, gráfico semanal na tela, família, a gente nota que a gente está tendo realmente o mesmo comportamento do que os últimos ciclos. A gente teve um topo aqui em outubro, que eu sei que a expectativa de todos, até mesmo a minha, era que a gente tivesse um retorno de investimento bem maior do que a gente teve, uma expansão no mercado de altcoins que não existiu, enfim, todo vídeo basicamente vem falando isso. Mas é a vida como ela é, não tem como a gente brigar com o mercado. Desde que o Bitcoin perdeu aqui essas duas médias móveis, o chamado Bull Market Support Band, isso virou a principal resistência. Nesse momento aqui, falei que o mais prudente era reduzir o risco, porque caso o Bitcoin realmente não rompesse aqui o Bull Market Support Band, a gente poderia entrar num bear market mais profundo. Aparentemente é o que está acontecendo agora. Então eu vejo que por isso que a redução de risco, ela é sempre essencial. Quando eu falo redução de risco, eu falo principalmente no mercado das altcoins, porque Bitcoin, até mesmo Ethereum, a gente sabe que em um determinado momento esses ativos vão voltar por mais que eles se desvalorizem agora. Mas isso não é verdade para todas as outras altcoins praticamente, elas podem nunca mais voltar. Então, é muito necessário que a gente faça a realização pelo menos parcial dessas criptomoedas, que mesmo ainda hoje, isso é muito legal de mostrar, mesmo ainda hoje, você pega projetos que foram comprados no bear market, uns é óbvio que já estão abaixo dos preços, mas muitos ainda estão acima. BNB está acima do preço do bear market, Chainlink, Cardano, são projetos que ainda estão acima do preço lá que comprou, né, lá em 2022, 2023. Bem verdade que estão derretendo cada vez mais próximo, cada vez mais em queda livre, mas desde esse momento aqui eles estavam pelo menos ainda bastante acima. Então é óbvio, foi um retorno muito inferior do que a gente imaginou que seria, principalmente porque todos os ativos mundiais corresponderam, né, a essa alta, não só as bolsas americanas, ouro, prata, tudo explodiu, até o Bovespa explodiu e o mercado de criptomoedas não. Então é óbvio que isso é frustrante. Mas não é o que cabe a gente tem que manter nossa estratégia firme, enxergar o valor que o Bitcoin tem e continuar, né, com a estratégia, porque ela é sempre soberana. Vamos lá, então, qual seria, aí na minha visão, o pior cenário possível? Eu vou abrir aqui duas médias móveis para a gente começar a guiar, então, esse pensamento, para vocês notarem que sempre na história, quando o Bitcoin ele perdeu a média móvel azul, ele veio encontrar a média móvel roxa, que é a média móvel de 200 semanas, tá, família? E a média móvel azul, a média móvel de 100 semanas, que foi perdida na semana passada. Então a gente nota que ela estava em torno de 87 mil dólares. Quando a gente perdeu, estamos em queda livre aqui, na minha visão, muito provavelmente para encontrar a média móvel de 200, que atualmente está em 58 mil dólares. Só que a gente nota que na história, a gente teve no ciclo passado Bitcoin vindo abaixo dessa média móvel. Se a gente pegar no ciclo passado, essa média móvel estava aqui em torno de 22 e a gente sabe que o Bitcoin chegou a 15 mil dólares. O primeiro pensamento que a gente tem que ter é que eu sempre falo para vocês: a gente não tem bola de cristal para saber o dia de amanhã. Mas é óbvio que hoje o Bitcoin já está num bom preço. E eu digo isso desde ele a 70 e poucos mil dólares. O fato de ativos poderem cair mais não significa que hoje não seja um bom preço. É óbvio que se cair vai ficar num preço ainda melhor, mas isso hoje não diz que, então o Bitcoin está caro hoje. Claro que não, família. A gente sabe que, para quem enxerga valor no longo prazo, o Bitcoin hoje, só dele voltar para sua alta histórica, ele tem que dobrar de preço, então é 100% de ganho, e isso mostra
realmente todo o potencial que a gente tem de estar investindo agora. É óbvio também que nunca aconselho você entrar com todo o caixa que você tem disponível. Então, não importa o montante que você tem disponível para investimento. Se você entrar todo com ele, se o Bitcoin cair mais semana que vem, daqui a um mês, daqui a 2 meses, o que você vai fazer? Você vira torcedor. Então, nunca entrar com todo o capital disponível e sempre fazendo o dollar cost average. Eu falava que desde a semana passada a intensidade ainda era uma intensidade baixa na minha visão de compra. Agora já é uma intensidade que pode aumentar um pouco, mas ainda longe daquela intensidade máxima. Até porque se a história voltar a rimar, a gente não precisa ter muita pressa assim para comprar Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin ele sempre dá, assim como em todos os outros bear markets, bastante tempo para comprarmos ele desvalorizado. Então, a gente vê que as quedas elas sempre são acentuadas e rápidas, só que ele sempre fica lateralizando algumas semanas aqui nos fundos. Isso é muito característico aqui do Bitcoin. Então, é mesmo ver até onde isso aqui vai cair, esperar isso aqui realmente se estabilizar. Em algum momento, isso aqui vai começar a lateralizar durante algumas semanas, e é óbvio que pode estar lateralizando para cair mais, assim como foi todo esse momento aqui lá em 2022. Mas deixa os preços se estabilizarem. E lembrando, vou agora parafrasear o mesmo Igor lá de 2022. O Bitcoin aqui é 17, 19, 20 mil dólares, já era um Bitcoin a bom preço. Beleza, ele caiu para 15, ficou ainda melhor. Mas isso aqui, imagina quem comprou lá Bitcoin a 17, 20, 22, já eram bons preços. Ninguém tem bola de cristal, família. Ninguém sabe exatamente até quando o Bitcoin ele vai cair, assim como ninguém sabe até quanto ele vai subir quando o mercado vira. Então, tudo que a gente tem é que executar a estratégia. É óbvio que o dollar cost average por intensidade, ele é feito semanalmente, né? Ou tem que ser sempre períodos mais curtos possíveis, é o quanto você consegue melhor, né, se dar bem no final da história. Quanto mais curto, os menores prazos que você tem nesse dollar cost average, mas é sempre importante a intensidade ser dosada para ela te dar caixa. E em momentos como hoje, por exemplo, ou esperar, obviamente, o preço se estabilizar aqui, de repente, próximo da média móvel de 200, para sim aí vir com um aporte maior do caixa. A gente nota que no passado o Bitcoin, ele sempre encontrou mais uma vez a média móvel de 200 semanas. A gente não sabe qual vai ser o comportamento desse ciclo. Pode ainda vir abaixo, se a gente for tentar achar aqui uma média móvel que chegou no ciclo passado, a gente vai ver que aqui a média de preço, hoje, o que realmente encontrou o fundo do ciclo passado, estaria aqui em torno de 44 mil dólares. É uma loucura, né? Pensar que o Bitcoin pode chegar a 44 mil dólares, mas a gente não pode duvidar nunca da capacidade do Bitcoin de cair. Por isso, é sempre importante a gente manter as 3 regras que eu sempre falo para vocês. Não botar um dinheiro que vai precisar realizar um possível prejuízo, não se alavancar e não comprar altcoins, porque altcoins podem nunca mais voltar para o preço que você comprou. Quem consegue exercer essas 3 regras, por mais dos momentos difíceis que estamos passando, como é um momento em queda livre, um momento de queda há muita semana, por mais que esses momentos difíceis ocorram, essa pessoa está tranquila, porque obviamente ela enxerga valor no Bitcoin, sabe que vai voltar um dia, e agora tudo que a gente tem a fazer é reacumular para realmente esperar, né, os próximos capítulos, o ciclo se desenvolver. E é por isso, então, que a gente tem que manter sempre, né, a nossa cabeça muito fria, focar sempre, né, no nosso trabalho para que a gente consiga aumentar os aportes, para que a gente consiga aumentar o dollar cost average que a gente faz, porque a gente sabe a capacidade que o Bitcoin tem de entregar bons retornos, né, no futuro. Eu não duvido que vocês enxerguem valor no Bitcoin, mas eu sei que muitos de vocês, por enxergar que o Bitcoin já está muito valorizado, o Bitcoin pô, não vai entregar um ganho como eu tenho capacidade de entregar, sei lá, outro projeto, e aí acaba se enfiando em altcoin. Ou então, agora o Bitcoin vai subir, vou alavancar, e aí acaba também se dando mal em momentos como esse. Eu sei como funciona a maior parte da mente, né, das pessoas. E é por isso que a gente vê que a gente tem que, às vezes, a melhor estratégia é a mais simples. É o dollar cost average por intensidade sem se alavancar, porque além de ser a mais assertiva, que dá mais retorno, já comprovadamente, é a que te faz dormir tranquilo. Por mais que a gente viva momentos como o de hoje, te faz dormir tranquilo. Nunca se esqueça, momentos ruins sempre passam, assim como os momentos bons.
bons. Quando tudo está muito ruim, nunca se esqueça, vai passar. Assim como quando tudo está muito bom, também nunca se esqueça, também vai passar. Beleza, família? Espero que vocês, de certa forma, estejam felizes com o preço do Bitcoin realmente vindo numa desvalorização que muita gente duvidou. Muita gente duvidou que o Bitcoin fosse capaz de se desvalorizar tanto, porque agora a gente tem ETF, porque agora a gente tem, enfim, tantos players relevantes no mercado, e muitos se questionavam, será que realmente o Bitcoin ele vai conseguir vir num nível de desvalorização capaz de me entregar uma boa alta, capaz de me entregar um retorno de investimento similar e também bom a do que ciclos passados? E o Bitcoin está aí. Hoje, do Bitcoin subir, só para ele subir para sua alta histórica, já dá 100% de lucro, só de subir para alta histórica. É óbvio que eu não estou falando que isso vai acontecer hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Ninguém sabe exatamente e ninguém é capaz de prever o futuro. Mas nós que enxergamos valor sabemos que em determinado momento o Bitcoin vai voltar para sua alta histórica por tudo que ele tem de valor. Então isso pode não ser hoje, isso pode até não ser esse ano, mas quando isso acontecer nós vamos ter 100% aqui de ganho de capital. E é óbvio que quanto mais ele se desvalorizar, mais próximo ele chegar aqui talvez do pior cenário possível, que seja 44 mil dólares, ou até mesmo abaixo, a gente não sabe nunca, né, o dia de amanhã. A gente vê que o Bitcoin, por exemplo, o ciclo passado, se a gente pegar aqui, ele desvalorizou 76%. Numa queda desse ciclo de 76%, daria um Bitcoin a 30 mil dólares. Eu acho muito improvável, mas sempre tudo pode acontecer, ainda mais agora com tanta gente envolvida. O preço do Michael Saylor está em 76 mil dólares. Imagina todas as manchetes ruins que vão começar a surgir, imaginando, né, uma possível insolvência dele, quantos bilhões ele não realizado, óbvio, de prejuízo, ele já perdeu. Então a gente nunca pode duvidar da capacidade do mercado de cair, por isso é tão importante que a gente tenha sempre uma estratégia bem definida. O mais provável agora, eu vejo que não é nem, né, uma continuação muito brusca da queda, mas sim um momento realmente de lateralização, podendo cair aqui até a média móvel de 200, lateralizar, para aí sim o bull market support band possivelmente chegar e voltar a cair se tiver que cair mais. O ano só está começando. Historicamente, esse é um ano muito ruim para o Bitcoin e parece que dessa vez não vai ser diferente. Mais uma vez foi frustrante porque o retorno de investimento ficou muito baixo mediante a tudo que a gente está vivendo no mundo. Todos os ativos decolaram e o Bitcoin realmente não entregou o que a gente imaginava. As altcoins nem se fala. Mas é a vida como ela é. Isso não significa que hoje... Olha o tamanho da oportunidade que a gente pode viver, né, nos próximos meses, nas próximas semanas, se o Bitcoin realmente vier aqui para 58, se o Bitcoin realmente vier aqui para 50. Cara, olha o tamanho dessa oportunidade. Porque hoje, olha o tamanho já que o Bitcoin tem. Olha tudo que o Bitcoin já consolidou. Então, hoje, uma compra de Bitcoin muito desvalorizada é um risco muito menor. Bitcoin já tem ETF, Bitcoin já está comprovado todo o valor que as pessoas enxergam o valor nele. Quanto mais desvalorizado a gente conseguir comprar, na minha visão, é um risco muito inferior do que o ciclo passado, por exemplo, que tinha a corretora quebrando. Lembrando que isso pode acontecer, tá? Corretora quebrar, no momento de bear market, é onde tudo pode acontecer. Insolvência para cá, insolvência para lá, mas o Bitcoin não vai mudar. O fundamento dele não muda. Então, quanto mais baixo conseguimos comprar, maior a oportunidade. Beleza, família? Deixe seu like, ativa a notificação. Não deixe de conferir também todos os airdrops que a gente faz na Bybit num momento como esse. É sempre legal e importante você estar pegando os airdrops totalmente gratuito, que para participar basta ter conta aberta pelo link da liga que está na descrição do vídeo. Para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todos ótimos dias, até amanhã.